Bem-vindos. Olá, Olá, bem-vindos ao podcast Vozes que Libertam. Espero que estejam todos bem. Cá estamos nós outra vez, Cris, não é? Um, nós um bocadinho de frio, deve estar aí mais do que aqui, claro. um bocadinho, a gente já teve uma coisinha de neve. Oh, fixe, para quem vê de fora. Pois. Mas estamos mesmo aqui com o invernozinho. É. Um, então a gente passou por aqui hoje para falar um bocadinho para vocês e com vocês. E como a gente disse no início, no primeiro podcast, este projeto foi criado, está a ser feito e elaborado para criar o isolamento entre as pessoas da comunidade, especialmente as dos Açores, certo? E. Quebrar, Hã? quebrar. O que é que eu disse? Pensei que tinhas dito criar. Não, acho que disse quebrar, mas se não disse, peço desculpa. Quebrar assim o isolamento. E desde que a gente lançou o primeiro podcast, a gente não teve, pronto, não tivemos contato de ninguém, não tivemos um e-mail, não tivemos uma mensagem, uma mensagem de pessoas que queiram falar com a gente ou queiram contar a sua história. Que mensagens a gente teve algumas, especialmente logo no primeiro podcast, já falamos nisso. Ah, mas aquilo que a gente pretendia ou aquilo que a gente queria e quer realmente não está a ser, como é que se diz? Não está a ser o objetivo, não está a ser atingido, não é? E, Sim, sim, continua. não, e então queríamos falar um bocadinho hoje sobre isso e conversar aqui um bocadinho sobre este tema. Quebrar o isolamento com a ajuda, claro, das pessoas que vivem que vivem nos Açores ou que são dos Açores e que não vivem dos Açores ou que têm alguma relação com os Açores. Um, ou mesmo, pronto, alguém que perceba a nossa língua portuguesa e que se queira juntar e que queira participar. Um, pronto, essa era a ideia realmente. Um, e é assim, isto nem sequer é uma ideia original, para dizer a verdade. Eu acho que até já disse isso no primeiro podcast. Há muitas pessoas que estão a fazer isto pelo mundo. Um, e pronto, a ideia foi que, como eu aprendi tanto, como eu consegui ter tanto de pessoas que estão a fazer isto, que por exemplo em inglês tem podcasts que as pessoas fazem isto, um, sabes, partilham a sua história e têm convidados e têm e-mails de pessoas que pronto, mais uma vez partilham a sua história. Deu-me tanta ajuda que eu pensei, olha, um, talvez consiga fazer a mesma coisa nos Açores, com os açorianos. Um, um, mas pronto, não está não tá a acontecer. Pronto, já há pessoas que dizem, sim, eu vou escrever, ou eu vou dizer, ou não sei o quê, mas até agora não houve, pronto, a gente não recebeu ainda contato nenhum. Um, a gente já conseguiu arranjar um, convidados, é isso. A minha cabeça vai para clientes, mas não é clientes. Já estamos a começar a ter algumas respostas de convidados, mas é engraçado porque as pessoas ou são do continente ou pronto, as pessoas que estão a responder aos nossos convites ou são do continente ou são dos Açores ou têm alguma relação com os Açores, mas não vivem nos Açores. Um, e isto, e pronto, a gente outro dia estava a conversar com o Rob e também já falei um bocado contigo em relação a isso. Fez-me pensar de como a minha cabeça pensava quando eu vivia nos Açores. Então
por causa dessas conversas que a gente teve, a gente pensou, olha, se calhar a gente faz um podcast sobre isso. E se calhar algumas pessoas vão pensar, pois está-me a acontecer o mesmo, ou eu penso da mesma maneira, ou pode ser, pronto, outra coisa, ou até podem pensar completamente, sabes, diferente, completamente diferente. E é isto, esta é a ideia para fazer este podcast. Sim, também quero voltar aqui a salientar e a reforçar que a gente, quando diz que as pessoas não estão a aparecer ou que não estão a mandar mensagens ou querem falar, a gente também não está à espera que as pessoas queiram dar a cara. A gente sempre disse e explicou que as pessoas podem contar a sua história, podem falar com a gente, comigo ou com o Cris, mas pode ser anónimo. A gente quer é que as pessoas não se sintam isoladas e que saibam que podem falar com a gente e que até para nós, neste caso vou falar por mim, especialmente para mim que estou a aprender muito sobre esta comunidade, seria muito bom e uma mais-valia ouvir outras histórias, conhecer outras histórias, outras pessoas, outras vivências, essas coisas. Por isso, falem com a gente, contatem-nos, não tenham um problema, isto não vai passar daqui, não vai sair daqui se não quiserem, e se quiserem a gente tem muito orgulho em poder partilhar o que nos vão transmitir. E a gente sabe que os Açores, quando a gente fala nos Açores, são ilhas pequenas, além de São Miguel, não é? Em Terceira, são ilhas pequenas em que as pessoas têm muito aquela coisa de toda a gente nos conhece e se eu falar, mesmo que eu não apareça, vão ver que foi a minha história, vão perceber que é este ou aquele ou aquela, mas também se não falarem ou se não derem aquele passo, vão continuar sempre ali, não é? Não vão passar dali, não vai acontecer nada. Eu acho que se querem que alguma coisa mude ou se querem que alguém conheça, ou mesmo criar uma amizade, porque através daqui também podemos criar amizades. Podemos ligações, não vou dizer amizade, que se calhar amizade é uma palavra mais forte, mais composta, mas uma ligação, ter com quem conversar e até falar fora daqui, não é? A pessoa, imagina, vou supor que eu contato, não faço parte, não sou adina, contato isto, mas posso ter dúvidas, imagina, tirar dúvidas com o Cris, dúvidas não, mas olha como é que foi quando passou para passaste para esta fase, olha como é que, e mesmo em relação a mim, como é que tu lidaste quando, sei lá, a gente pode falar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, até eu se calhar tenho perguntas para fazer, mas faço a ti. Claro. Acho que isso é muito importante. O falar hoje em dia é muito importante e por experiência própria eu não tenho, pronto, não é comparado, mas também já passei por várias situações na minha vida em que se tivesse tido uma pessoa para falar, mesmo que fosse à distância, teria sido uma mais-valia e uma ajuda enorme, porque vocês sabem muito bem, e eu acho que quase toda a gente sabe, que nem sempre são os mais perto, aqueles que nos estão ao nosso lado, que nos ajudam. Ou naquelas alturas são as pessoas que a gente pensa que nos vão ajudar. Às vezes são aqueles que se afastam mais, são aqueles que não nos apoiam tanto. Uma pessoa assim de fora ou uma pessoa que não esteja tão ligada à gente, às vezes consegue fazer com que a gente se sinta hum, muito melhores ou mais leves ou só de falar. E é muito importante para mim pessoalmente, é muito importante ter com quem falar. Basta uma pessoa. Hum.
Sim, sim, e não é só isso, e isto é a experiência que eu tenho desta comunidade, que é, sabes, a comunidade LGBT, que é quando, e tenho quase certeza absoluta que a gente já falou disto no podcast, ou pelo menos com o Rob já falámos, no podcast do Rob, que é quando a gente está naquele, junto de pessoas, sabes, naquele grupo de pessoas LGBT, não existe só a aceitação, existe a admiração, existe aquela coisa, aquele orgulho da pessoa ser quem é. Por exemplo, uma das coisas, e isto não é o criticar, mas uma das coisas que as pessoas dizem, a gente aceita, a gente aceita, a gente aceita, mas quando, tá, quando eu me junto à comunidade, é, é, é como se as pessoas me quisessem levantar, sabes? As pessoas querem que eu seja o mesmo, as pessoas querem que eu haja, fale, seja o que for, a minha pessoa, existe uma admiração que noutros contextos em que são ditos ou a gente aceita, Não são sentidos. não são sentidos de tudo, não são sentidos de tudo, e a maior parte eles nem sequer são falados, nem sequer são trazidos à conversa, estás a perceber? Que no entanto, quando vais para a comunidade, ou quando eu estou com a comunidade, a gente fala dessas coisas todas, a gente fala, pronto, das coisas que as pessoas fora da comunidade têm medo, ou têm vergonha, ou têm receio, ou estás a perceber? De, Aham. de puxar pelo assunto, ou de falar. Um, uh, e pronto, e isso é o porquê da gente estar a fazer isto. Um, pronto, e tentar criar uma comunidade nos Açores, se calhar que dê com que a gente se possa. E sim, vai ser online, vai ser através da internet e isso. Até um dia que a gente, se calhar, algum dia possa fazer qualquer coisa fisicamente pelas ilhas, que eu adorava fazer. Um, mas, mas sim, sabes, eu penso. Eu penso para trás, sabes? Eu penso para trás da minha infância, não sei o quê. Um, e eu, se tivesse tido a oportunidade de ter uma coisa assim, sabes? Alguém que pensasse, oh, aquela pessoa vai me Uhum. ter, vai pensar em mim, vai, sabes? Vai fazer aquelas coisas todas. Se calhar, eu não vou dizer que é de certeza absoluta, mas se calhar podia-me ter ajudado sabes, a abrir uma coisinha, mesmo que seja só com aquela pessoa, ou com aquela situação, ou, por exemplo, com o podcast, ou não sei o quê. Porque, sabes, se fossem parte da LGBT, porque aquelas pessoas sabiam ou percebiam a situação que eu podia estar a passar. Estás a perceber? De não querer que ninguém soubesse, ou ter vergonha disto, ou ter vergonha daquilo, ou ter medo disto, ou ter medo daquilo. Porque se tu pensares, Dina, pronto, a gente ainda outro dia estava a falar de idades e coisas assim, mas passou-se tudo, foi na minha cabeça. Tudo o que eu passei, tudo, sabes, a trajetória toda que eu tive até o momento em que eu finalmente fui capaz de dizer da boca para fora quem realmente sou e da maneira como me sinto e da maneira como me vejo, até aquela idade, portanto, de 34 anos de idade, estava tudo era na minha cabeça, portanto, eu tive que aprender como é que ia fazer, como é que não ia fazer, como é que, sabes, como é que me protegia, como é que não me protegia, com quem é que falava ou com quem é que não falava, mas isto desde criança.
desde criança. Portanto, se eu, por exemplo, às vezes, hoje em dia, eu vejo crianças e pronto, já fico contente se eles estão a brincar ou isto ou aquilo, mas às vezes passa-me para a cabeça, porra, eu naquela idade estava a pensar isto, ou estava a passar para aquilo, ou isto estava-se a passar, ou estás a perceber? Uhum. Eu olho para as crianças e eu penso para mim, oh meu Deus, sabes, são crianças tão pequeninas, são crianças tão frágeis, elas têm que ter um adulto, sabes, elas têm que ter um adulto para as proteger, para olhar por elas, para lhes aconselhar, para lhes... E eu não te vou dizer que não tive nada disto, mas em relação a LGBT, não tive, estás a perceber? E, sabes, pensar nisso, pensar em, oh meu Deus, como é que. Porque na minha cabeça eu estava. É como se eu fosse um adulto, estás a perceber? Uhum. Eu estava a tomar decisões para mim e estava a tentar fazer o que é que. Eu sei lá, é difícil de explicar, estás a perceber? Pois, eu acredito. Deve ser mesmo difícil de explicar, difícil até de. Mesmo que alguém perguntasse ou que quisesse falar contigo sobre isso, talvez também seria uma conversa um bocadinho complicada de se ter, porque também a gente tem que ver aqui, por exemplo, os tempos de hoje, eu não estou a dizer que são todos, porque não são todos, os meus também não são, os meus pais também não são muito não é evoluídos, mas não evoluíram muito com o tempo. Principalmente o meu pai é muito antiquado. E eu também acho que isso não ajuda, porque hoje em dia vejo pais que acompanham os seus filhos desde pequenos Hum, e que veem que alguma coisa está diferente ou que veem que há alguma coisa que pronto, que o caminho daquela criança que se calhar vai ser outro, ou seja lá ele qual for, mas os pais acompanham, já vê-se já alguma, às vezes já alguma mudança, mas se calhar, por exemplo, no teu caso não foi bem assim, talvez também não tiveste essa parte como eu estava a falar em relação ao meu pai, são pessoas antiquadas que se calhar não na vida deles não foi assim que foi incutido, nem pelos pais deles, pelos avós deles, pela igreja, por tudo. E depois, claro que a partir daí vai falhando muita coisa, e o que falha é o acompanhamento aos filhos. E não estou a falar nem a criticar ninguém, estou a falar a nível geral, mesmo a nível de estudos da escola, a nível de quando nós, raparigas, nos tornamos mulheres, falar sobre a vida sexual, estou a falar sobre tudo, não estou aqui só, pronto. Acho que é muito importante hoje em dia. Eu engravidei muito nova, engravidei com 16 anos, assumi logo rapidamente o meu papel de mãe e de mulher e decidi que ia ser uma mãe completamente aberta com o meu filho, em tudo. E eu acho que isso é muito importante para uma criança que ao longo da vida tenha informação, tenha apoio, tenha uma amiga, um amigo, o pai ou a mãe, e tanto para o bem como para o mal. E se isso falhar, eles também não vão ver quando precisarem ou quando acontecer alguma coisa, não vão ver ali o porto de abrigo. Não vão vir de ter comigo, estou a falar de mim, um exemplo, falar sobre um assunto qualquer que se passou. Agora, neste momento, eu tenho uma relação com o meu filho, já tem 23 anos, quase 24, que quando acontece alguma coisa, ele vem falar comigo, hum, porque ele viu que daqui, deste lado, há uma abertura, sempre houve uma abertura, sempre houve aquela aproximação, hum, seja o que for.
Estás a perceber? E acho que isso, pensando um bocadinho há uns anos atrás, falhou contigo, falhou comigo e se calhar falhou com muita gente. Mas eu não estou a culpá-los, porque eu acho que isso foi uma coisa que foi incutido pela sociedade antiga e por tudo que eles viveram e com quem viveram, eh, porque tudo era uma vergonha, porque tudo era um tabu, porque tudo não se falava disto, não se falava daquilo, mas as coisas faziam-se. Hum, pois, O que é que não se podia falar, não é? sim, sim, E sim. por isso é que eu acho que nesse aspecto a nossa sociedade está a evoluir um bocadinho mais, especialmente para os mais jovens, está a evoluir um bocadinho mais, mas mesmo assim é triste uma criança, como tu dizes, criança, adolescente, jovem, estar a passar por uma situação que nem sequer sabe bem Hum, o que é e hum, porque é que se sente aquilo tudo e porque é que se vê diferente e porque é que ainda sou como aquela, ou porque é que ainda sou como aquele, ou porque é que ainda estou a fazer aquilo. E querer ter um apoio, querer ter alguém com quem falar e sentir-se seguro, e não tem um porto seguro. hum, E, por exemplo, isto falhou contigo, e falhou comigo também, noutro aspecto, mas coisas diferentes. hum. E, talvez se tu tivesses tido esse apoio, se tivesses tido isso, tinha sido diferente. Sim, a verdade é esta, Dina. Eu não te posso dizer que não tive, estás a perceber? Eu não posso dizer Sim, que em São Jorge não existiu aquela pessoa, se calhar, que me podia ter ajudado, que me podia ter apoiado. Ahm, mas o que eu te posso dizer é que eu sempre tive um problema muito grande com confiança. Para mim, para confiar em alguém, mesmo hoje em dia, e é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, mas mesmo hoje em dia é tão difícil para mim confiar em alguém, tão difícil. É muito trabalho que eu tenho que pôr, sabes, nas minhas relações, mesmo na relação comigo mesmo. Um, é difícil. É um caminho árduo, é assim que se diz, não é? bem, É. Um, e o que eu te posso dizer é que, por exemplo, um, sabes, tu estavas já a falar e eu estava-me a lembrar de uma situação que eu, por exemplo, eu lembro-me disto na escola, e nem sei que idade é que tinha, mas a gente, ou pelo menos isto é a ideia que tenho, que é a gente foi introduzido à escola secundária uma terapeuta. Um, e eu pensei, olha, é terapeuta, é profissional, se calhar, sabes, vou poder falar, não sei, sabes, foi uma coisa que veio ao meu encontro e eu pensei, olha, se calhar, coisa. Mas depois comecei a ver o que é que se está a passar e como é que isto funciona, como é que não funciona, não sei o que mais. E depois sabes, as coisas, mais uma vez, criança, sendo criança, não falando com ninguém, tudo era processado na minha cabeça. Eu comecei a pensar, imagina, porque eu lembro-me de olhar para a porta do terapeuta e pensar, eu vou. E depois o que me vinha à cabeça era as pessoas vão me ver a entrar para a porta do terapeuta dentro e depois vão perguntar o que é que deveste a fazer, o que é que não deveste a fazer, porque é que tu precisas de ir a um terapeuta, porque estás a perceber? Mas isto sim, sou eu. sim. Eu não estou a culpar ninguém por isto, estás a perceber? Isto sou eu, isto fui eu que, sabes, o que estava a passar na minha cabeça, isto foi o que me aconteceu. Um, e depois eu pensei, olha, se calhar escrevo uma carta. É verdade, é verdade. Em vez de, em vez de. Mas isto não tem lógica nenhuma. Eu hoje em dia penso nisto e eu penso, Jesus, pode céu, isto não tem lógica nenhuma. Mas pronto, na altura isto passava-me para a cabeça. Eu vou escrever uma carta anónima. Isto não faz trapinha nenhuma, não faz trapinha. Mas se calhar, agora passou-me para a cabeça, se calhar era uma maneira de eu dizer a alguém
Estás a perceber que se calhar entendesse, que se calhar percebesse, ou que se calhar tivesse profissionalmente, tivesse a capacidade de olha, e não, passa-se isto, e estou a perceber o que é que está a passar, ou pelo menos a capacidade de ler sem julgar, ou sabes, esse tipo de coisas. Mas depois eu pensei, não, porque se de repente alguém lê e vê que é a minha escrita, sabes? Que é a A minha... tua letra. E depois iam descobrir que tinha sido eu que tinha escrito a carta. Portanto, olha, decidi não fazer. Depois lembrei de, por exemplo, se calhar mandar um e-mail ou uma coisa assim. Mas, sabes aquela coisa do IP ou que as Sim, pessoas do sabem, computador. as pessoas sabem de onde é que de computador é que veio e não sei o que mais. Já não quis fazer nada disso, mas quem é que vai estar à procura do computador? Estás a perceber? Ou seja, tu pensavas nos pormenores todos. Eu, Dina, eu pensava em tudo. Porque tu, se tu pensares nisso, eu desde pequenino tive que desenvolver uma capacidade de pensar por mim e por todas as pessoas com quem eu, sabes, no meu dia a dia, com quem eu me envolvia no meu dia a dia. Portanto, imagina esta cabeça, imagina o que é que estava a passar. Conclusão, não falaste com o terapeuta. Não, não, não cheguei a falar. E a outra coisa que eu tinha era, e eu não te vou dizer que isto aconteceu com este terapeuta ou com nenhum terapeuta em São Jorge, não sei o quê, mas a gente é uma ilha pequena e toda a gente fala toda a gente. E infelizmente não há, não é não haver, mas há muita gente que não sabe respeitar o que é trabalho e o que é pessoal, sabes? Uhum. Sabes, há carradas de coisas que hoje em dia já não, que não mas, as pessoas já não me ligam para essas coisas, que eu comecei-me a pregar nelas. Mas quantas pessoas tu ouves a dizer, veio este ao meu trabalho, ou este assim e assado, não sei o que mais no meu trabalho, e não sei o que, não sei. Tu não devias ouvir, nem ninguém devia ouvir o que é que se passa nas outras pessoas, no trabalho das outras pessoas, porque é confidencial, mas e a única coisa que eu consigo pensar é porque é uma ilha pequena, são ilhas pequenas, e as pessoas, pronto, falam e dizem não sei o que, não sei o que mais, mas não devia ser assim. E eu, como vi toda a minha vida, este diz isto, diz aquilo e não sei o que mais, hum, já sabe que eu tinha medo que se falasse com o terapeuta, se calhar o terapeuta ia falar com os meus pais, ou ia falar com alguém, ou estás a perceber? Ou ia, pronto, ia para o café, ia contar o que é que estava a passar no café. Estás a perceber? Sim, 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 estou a perceber. Estou a dizer que isto aconteceu, sabes que eu sei que aconteceu com o terapeuta, ou não estou a dizer nada disto, mas Sim, sim. na minha cabeça eu tinha um medo que pronto, depois no fundo disso tudo, abaixo daquele medo, o problema é que eu não confio em ninguém, a verdade é essa. Mas pronto, é impressionante. E realmente, também não estou aqui a dizer nada, mas a gente sabe que a conversar com alguém ou com um amigo, ou imagina, eu, por exemplo, no meu trabalho, se acontecer alguma coisa, se eu precisar de desabafar, com quem é que eu vou desabafar? É com o meu marido, não é? É com a Hum, pessoa que está comigo. hum, Claro que eu vou confiar nele, mas se calhar ele, numa conversa qualquer que se identifiquem com a história que eu contei, vai contar àquele amigo que já se passou uma situação parecida comigo e não sei o quê, e depois o outro amigo vai contar ao outro amigo, e aqui passa a ética profissional é cortada e depois já passa de boca em boca e isso acaba por ser mau, muito mau.
como também, pronto, imagina, a nível interno, claro que aquilo não ia passar, dependendo da situação, do terapeuta para o conselho executivo e conselho executivo se calhar para os pais, pronto, ia haver aqui uma logística que se calhar tem mesmo que ser e que é mesmo implementada lá nas escolas, mas para fora muito dificilmente, por causa, estou a falar da terapeuta para fora. Mesmo do conselho executivo, isso é uma coisa que é pessoal, que é, prontos, para os pais eu acredito que sim, que os pais são avisados, e eu já passei por isso, o meu filho foi à psicóloga da escola, em que a primeira sessão eu fui acompanhá-lo, e depois das próximas sessões ele foi sozinho, e eu ia receber um relatório, provavelmente, ou ia ser contatada, mas acabou por o Tiago sair da psicóloga, não continuar. Uh, mas sei que há assim todo um processo, e mesmo, por exemplo, no centros de saúde, a nível de saúde, uh, eu tenho consultas que o Marco já me acompanhou, mas o médico nem sequer faz questão de dizer o senhor quer entrar. Porque aquilo são coisas específicas, são coisas pessoais minhas que eu vou falar e que se calhar não quero que ele saiba ou que mais ninguém saiba e ele também não vai contar. Estás a perceber? Hum, Já se. Prontos, isto tem que ter tudo uma. Mas não estou a dizer que não haja ninguém que não fale. Então aqui, nas nossas ilhas, no meio de uma conversa, de uma coisa qualquer, acredito que possa-se falar de coisas que, mesmo sem nomear nomes, sem. Pois é tal coisa, é o que eu estava a dizer no início. Eh, Às vezes, sem nomear os nomes, a gente, pela história, ou já ouvi, ou já vi, ou não sei o quê, a gente chega lá, hum, não é? pois, Agora, imaginemos que isto acontece aí, em Inglaterra. hum, Nunca mais vais chegar à pessoa. Próprio pois, já me disseste que tens aí pessoas. Não é? Que nunca viste na vida, e mesmo que tenhas visto, já não te lembras que viste aquela pessoa, hum, sim, não é? Pronto. sim, sim. Agora, aqui é difícil, é muito difícil. E a Hum, gente sabe porque quando acontece uma coisa qualquer, a gente já sabe quem é. pois, A evacuação. No outro dia, ou dali a 2 dias, ou 3 dias, a gente já sabe. Um acidente, quem foi? A gente fica a saber logo. pois. Estás a perceber? Isto é muito. Pronto, e tem a É, ver com as é, pessoas. claro, claro. Por exemplo, trazendo isso para a LGBT comunidade, hum, essa coisa de falar e não falar e toda a gente saber e não saber, isso acontece em todo lugar. Agora a questão é, por exemplo, por exemplo, se acontecer alguma coisa no meu trabalho e se for alguma coisa que eu não gosto ou que não tenha sido bom para mim, ou seja o que for, eu assim que sair do trabalho, acabou. Aquela conversa acabou. Estás a perceber? Porque eu não vejo ninguém do meu trabalho fora do trabalho, sabes? Era essa a situação que tu estavas a falar agora há pouco. Que é, eu, por exemplo, eu tenho à volta de uns 100 colegas e, e eu por ano, fora do trabalho, eu não estou a dizer arranjar para depois encontrar isso, fora do trabalho, encontrar uma pessoa por acaso ou no caminho ou não sei o quê, eu talvez sou capaz de ver dois colegas por ano. Pois. Estás a perceber? Ou, por exemplo, eu vou às compras ou uma coisa assim. Eu sou capaz de ver dois colegas por ano no caminho, ou pronto, ou num sítio. Portanto, mas por exemplo, a situação de São Jorge, que toda a gente se conhece, toda a gente. Eu, se quiser não pensar naquele assunto, ou não querer ver pessoas que não estão ou coisa, o que é que eu vou fazer? É, é, vou para a Inglaterra, que é o que muita gente faz. Põe-se a andar daí para fora, que a verdade é esta. É. Como é que se diz? É triste de se dizer, mas a verdade é esta. As pessoas desaparecem.
cada vez mais, Pois. cada vez mais. Também aqui, pronto, temos um mercado, um único mercado, infelizmente, e se for hoje, amanhã ou depois de amanhã, se calhar vou encontrar as mesmas pessoas. Hum, Não vou dizer todos os dias, mas se calhar durante a semana vou ver aquela pessoa mais do que uma vez. hum. Por isso, pronto, esta comparação, mas em relação ao isolamento, e também o falar, pronto, o falar é normal, a gente somos assim, somos incutidos para ser assim, somos, não conseguimos, a gente mesmo que não queira, a gente acaba sempre por falar, Hum. a gente acaba sempre por dizer qualquer coisa. Hum, Às vezes a gente consegue estar num grupo e não ouvir qualquer coisa e não dizer nada ou tentar que a conversa vá por outra lógica, mas às vezes é difícil porque se estás sozinha com um grupo e, e eles falam quase todos e tu és o único que não falas, ou ficas calado e não dizes nada, ou então levantas-te e sais dali para fora. Isso é muito Hum. complicado. Ah, Sim, por sobre. isso é que é perfeito, perfeito o que estás a dizer. E por isso é que, por exemplo, para uma pessoa como eu, na minha opinião, e para mim, que há um contraste tanto grande que, por exemplo, as conversas que eu preciso ter, as coisas que eu preciso de falar, o apoio que eu preciso, é, 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 sabes, a ponte é tão grande, a gap é tão grande entre, sabes, a mentalidade, a maneira como as pessoas vivem e como veem e como aceitam ou não aceitam, Uhum, é tão grande da minha realidade, daquilo que eu preciso para estar bem, que fez com que eu tivesse que ir para um sítio que fosse mais aceitável. Estás a perceber? E é assim, eu não te vou dizer que os meus vizinhos, já não sei o quê, por acaso eu acho que tenho bastante sorte com os meus vizinhos, um, que eles por acaso são um bocado fixe. E são todos velhos, são todas pessoas velhas, o que é engraçadíssimo. Mas, mas eles por acaso é assim, são muito simpáticos comigo. Um, mas não é que a mentalidade aqui seja muito diferente. Existe uma outra mentalidade, sim, e pronto, uma mais abertura, não sei o quê, mas a grande diferença, porque há pessoas que podem dizer, tu se não conheces ninguém, pois já sabe que vives a vida bem porque ninguém te conhece, portanto ninguém te diz nada, não sei o que, não sei mais. Não é só isso, porque eu prefiro estar num sítio com menos gente, muito menos gente. Mas saber que ao meu redor eu tenho um grupo de pessoas em que se eu precisar de estar fisicamente com eles, eu posso estar em meia hora ou uma hora ou uma coisa assim, para mim faz muita diferença, porque às vezes é preciso. uhum, É uma coisa que eu preciso, nem sequer é uma coisa que eu, sabes, que queira ou não sei o quê. Não, é uma coisa que eu preciso para recarregar baterias, para desanuviar um bocado, para parar aquela coisa para ter pessoas à minha volta que querem o melhor para mim e não, ah, fazes isto, fazes aquilo, tu és assim, tu és assado, para onde é que tu vais, estás a perceber com uhum. quem sabes, um, Agora estava aqui a pensar na parte da gente estar a falar de ser diferente, Inglaterra, Açores, claro que é diferente, as pessoas estão a pensar se calhar, claro, isso é um país grande, isso é, comparado com isto, a gente aí somos ainda mais pequenos que uma formiga e coisa e tal, estás aí a falar, mas isso é normal, é?
Mas recuando no tempo, puxando para trás, o que é, como é que chegaste à Inglaterra? Como é que te veio à cabeça a Inglaterra, por exemplo? É assim, a Inglaterra surgiu porque eu na altura estava sem trabalhar em São Jorge e a Calu e a Sara estavam a viver em Inglaterra. E eu, pronto, estava um dia, estava a falar com elas e elas disseram: olha, eles estão aqui à procura de trabalho. Um, e, e a gente, pronto, elas viviam como casal e tudo, e elas dizem: olha, é fixe, as pessoas, sabes, não dizem nada, não, Uhum. não, pronto, não há problema nenhum. E vais a Londres, aquilo é uma alegria. E então, olha, experimentei e fui. Um, mas eu estava em São Jorge e eu sabia que pronto, que eu precisava, sabes, eu precisava de outro ambiente, eu precisava de outro. Eu precisava de ajuda, sabes? Uhum. Era. Eu precisava de uma ajuda que até aquela altura não tinha conseguido encontrar em São Jorge. Hum, yeah. E pronto, e foi por causa disso. E ainda bem. É assim, eu adorava viver nos Açores. Adorava viver nos Açores. Um, mas não sei se vou conseguir. Não sei. Estou a tentar. E o podcast é uma dessas coisas. Podcast. E pronto, já falei com outras pessoas também. E a gente vai ter um dos nossos convidados. Um, ele vai falar um bocadinho sobre isso. Um, que é tentar criar espaços nos Açores ou, por exemplo, comunidades ou sei lá, qualquer coisa que faça com que pessoas como eu se sintam mais confortáveis nos Açores e se sintam, um, como é que eu tenho a dizer, queridas, sabes, quando alguém quer, queridas, que Sim, sim. pessoas estejam lá e é, pronto, é isso, é isso. Hum, é. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer, se tens algum conselho, alguma. Epá, em relação a partilhar como a gente, da maneira como a gente começou o podcast, um, se puderes partilhar, partilha. Se não quiseres dar um nome, não precisas dar um nome, faz anónimo. um, Nem sequer precisas de dizer sou este, aquele ou aquele outro. Um, Se quiseres escrever isso, o teu nome, a gente há de ler o teu nome, é da maneira que vocês quiserem. Mas pronto, se puderem participar, já sabe que fazia uma grande ajuda, não só para mim, claro, para mim, mas não só para mim. A vossa história pode tocar tantas outras pessoas, a verdade é esta. Exatamente. Um, e pronto, e é isto. E pronto, yeah. E já sabem, podem nos contatar através do nosso e-mail, vozesquelibertam@outlook.com. Ah, podem mandar uma mensagem para o Facebook, para o Messenger, para não sei, o Instagram também, para o Cris, para mim, estejam à vontade. O Instagram tem uma página do Vozes que Libertam, também podem mandar para lá. E, e vamos tentar quebrar este isolamento que há, especialmente nos Açores, na comunidade. Sim, ok. E mais uma vez estivemos aqui com vocês e esperemos que, para além de nos ouvirem e verem, que nos contatem e contem a sua história. Vá, Obrigado. fiquem bem.